Boa tarde, irmãos, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu quero trazer uma reflexãozinha, uma palavra de Deus, onde eu tive esses dias com Ele, com vocês. Antes de começar, vamos estar orando ao Senhor, para que Ele já tome o controle de tudo que foi feito aqui, tanto nessa tarde como nessa noite, amém? Senhor Jesus, te agradecemos por estar aqui, Senhor amado, nesse dia, meu Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos perdoe todas as falhas, ó Deus, todos os pecados, tudo aquilo que nós cometemos, que te desagradou, que te entristeceu, Senhor, que foi contra a tua vontade, meu Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Prepara o nosso coração, Senhor, prepara a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, para ouvir a tua palavra, para entender a tua palavra, Senhor. E mais do que isso, praticar a tua palavra, Senhor amado. Senhor, faça a tua vontade, Senhor, que não seja eu, nem um homem, nem nenhum de nós aqui, Senhor, mas que seja o Senhor em nossas vidas e através de nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Esses dias eu estava em casa, né, como de sempre, e me peguei em alguns momentos de reflexão que eu tenho, estava tomando banho, né, e enfim, e eu peguei e comecei, me entristeci naquele momento, porque naquele dia eu tinha acompanhado as redes sociais. Hoje nas redes sociais a gente tem tudo, né, praticamente, e ali eu vi alguns conhecidos meus, né, que eram fervorosos, que estavam sempre ali na frente da obra, né, e eu vi que simplesmente se desviaram do caminho. Aí aquilo me entristeceu muito, porque eu falei, meu Deus, como uma pessoa que, sei lá, caminhou comigo faz pouco tempo, está desse jeito, né, como que chegou nessa situação? E o Senhor me fez lembrar de um texto, está no livro de Lucas, capítulo 9, a minha versão é a versão da linguagem de hoje, pode ser que fique um pouco diferente o texto. No versículo 57 começa assim: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. O outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir de minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Diz dessa forma na minha tradução. E o Senhor me disse sobre isso, sobre a vez quando nós decidimos colocar a nossa mão no arado. Para quem não sabe, acho que todos aqui sabem, mas o arado, né, é um instrumento agrícola usado para revolver a terra, né, para mexer aquela terra que está ali, que já foi plantada, né, e aquele movimento ele expõe a luz do sol, as raízes, as culturas agrícolas, né, e aquilo ali dá um novo tratamento para aquela terra receber novas sementes. E o Senhor me fez pensar: Julien, essas são pessoas que colocaram a mão no arado, mas olharam para trás. Por que olharam para trás? Porque quando você está, até no carro, você está dirigindo, se você olhar para o lado, se você olhar até mesmo para trás, você começa a sair do caminho. E o arado, quando diz aqui nesse texto, na nossa vida espiritual, é a nossa vida com Jesus. Quando a gente põe a mão no arado, a gente tem que olhar para frente, tá com um foco na obra do Senhor, naquilo que o Senhor, no propósito do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Tanto é que nesse texto diz no último versículo: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. O Senhor ele não aceita que você esteja ao mesmo tempo arando a terra no caminho dele e olhando para as coisas que ficaram para trás. Essas raízes, elas podem representar, essas raízes que são revolvidas por esse arado, elas podem representar alguma raiz de amargura, de ódio, de rancor, de algo mal resolvido lá atrás, seja na família, seja no trabalho, seja dentro da própria igreja. Mas o Senhor,
Ele dá essa oportunidade para nós, para que nós colocamos a nossa mão no arado e para que nós olhemos para frente e sigamos. Por quê? Aqui diz que quando a pessoa, aqui não, na palavra de Deus não, mas o arado funciona da seguinte forma, como eu disse, você está encaminhando, tudo aquilo que fica para trás, seja as raízes, como foi dito, seja aquelas culturas agrícolas e tudo mais, tudo isso é revolvido e exposto à luz do sol. Eu digo que toda raiz de amargura, todo ódio, todo rancor, toda questão mal resolvida que você tem, tudo isso se expõe a Jesus, a luz do brilho de Jesus, isso se expõe. E o Senhor, Ele tem falado comigo através desse texto, que Ele quer curar a sua igreja, só que às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa reputação, o nosso ego, tem impedido da gente confessar ao Senhor, e pedir para que o Senhor nos ajude. Essa reputação, esse ego, isso tem segurado as nossas vidas, e impedido que a gente chegue para alguém que a gente tem ferido, magoado, e pedir perdão. Só que aqui fala assim, que se você ficar olhando toda vez para o seu rancor, se você ficar lembrando do seu rancor, da sua mágoa, daquilo que tem atrapalhado, daquilo que tem incomodado a sua vida, aqui diz, não serve para o reino de Deus. Então, o que eu quero trazer nessa tarde para vocês, para que vocês entendam assim como eu entendi do Senhor? Abrir o coração para Jesus, pedir para que Ele direcione de que maneira, porque eu sei que é difícil perdoar, é muito difícil, né? Alguns anos atrás eu passei por um processo um pouco difícil, né? E com pessoas próximas inclusive, e naquele momento para mim não existia perdão. Naquele momento para mim o perdão acho que era a última palavra do dicionário, ou nem existia. Foi muito difícil, né? Você passar por um momento, por um processo, não ser atingido diretamente, mas diretamente, se assim eu posso dizer, não é diretamente, mas te atinge muito, muito forte, que você pode falar que é algo muito direto que atingiu você, né? E com o passar do tempo, o Senhor vem tratando, vem operando, vem agindo na sua vida, no seu coração, e vai tirando tudo aquilo, porque um dia, a palavra do Senhor, quando Ele falou comigo, eu tinha isso muito preso dentro de mim. O Senhor falou assim: Julien, não queira fazer justiça, porque o dia da vingança do Senhor virá, e Ele fará justiça. Então não adiantava nada eu sair correndo, querer fazer alguma coisa, resolver com as próprias mãos, porque quem ainda ia ser penalizado nessa história era eu, aqui na terra. Mas o Senhor falou: deixa essa justiça aqui, eu vou cumprir essa justiça lá na frente. E isso varreu do meu coração, tirou do meu coração aquela angústia, aquela raiva, aquele ódio que eu tinha, de tantas outras coisas também que já sofri, como todos passam. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa tarde é para que qualquer raiz de ódio, qualquer raiz de rancor, de mágoa principalmente, algum sentimento lá de trás que não está resolvido, o Senhor Ele quer curar. Mas a gente tem que abrir o nosso coração, a gente tem que falar: Senhor, não, eu quero, Jesus, eu quero colocar a mão no arado, eu quero olhar para frente, eu quero esquecer de toda a raiz, Deus, de tudo aquilo que ficou para trás, que tudo aquilo seja revolvido, Senhor, fique exposto à luz do Teu brilho, Jesus, que isso fique exposto, mas que a minha vida receba um verdadeiro tratamento, Senhor, para que lá na frente eu possa receber novas sementes, sementes do perdão, sementes da fé. O Senhor Ele quer curar, Ele quer libertar. E não permita que o seu ego, não permita que a reputação, não permita que o orgulho, o Senhor falou isso comigo, não permita que isso faça com que você não sirva para o reino de Deus. Mas peça perdão, Julien, se arrependa. Não, você não fez nada, mas vai lá, peça perdão. Procure entender o que aconteceu. Se a pessoa não quiser se explicar com você, tudo bem, mas peça perdão, se arrependa, esteja apto para o reino de Deus. Não fique... É difícil, eu sei que é difícil a reputação da gente às vezes, né? Como que eu vou chegar, como que eu vou perguntar, como que eu vou falar, como que eu vou dizer? Mas o Senhor, Ele fala assim, fala ao meu coração:
É melhor se sentir envergonhado naquele momento, mas se arrepender e pedir perdão e se acertar, do que você perder a salvação. Isso é muito forte, porque ninguém quer ficar fora do reino de Deus. Todo mundo quer estar dentro do reino de Deus, só que existem essas condições. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, nos ensinou assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, aos nossos devedores. Eu fiquei pensando comigo, será que eu tenho sido perdoado por Deus completamente? Mas como assim perdoado por Deus completamente? Ou Deus perdoa ou Deus não perdoa. Deus perdoa, só que quando a gente ora como Jesus nos ensinou, perdoa-nos as nossas ofensas, nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a quem nos tem devido para nós. Se eu perdoar a Adriana um pouquinho só, de alguma coisa que ela fez para mim, eu estou me condicionando a ser perdoado por Deus da mesma forma que eu estou perdoando ela. Se eu estou perdoando ela 50%, é dessa forma que eu estou pedindo para Deus: Senhor, me perdoa, assim como tenho perdoado a Adriana, 50%. E isso foi um questionamento que eu tive. Eu falei: Senhor, será que eu estou recebendo o perdão completo do Senhor? Mas Jesus, Ele é misericordioso com as nossas vidas, e Ele quer nos perdoar completamente. Mas para Ele nos perdoar completamente, a gente tem que perdoar completamente quem tem nos ofendido, quem tem nos machucado. É difícil, é muito doloroso, entendeu? Só que é melhor passar esse pequeno momento de, talvez de vergonha, vamos dizer assim, de humilhação, e me arrepender por alguém, e pedir perdão para alguém, e me consertar com alguém, do que eu não conseguir o perdão completo. Então que nessa tarde, o nosso coração esteja como essa terra, exposta à luz do brilho de Jesus, recebendo um novo tratamento, para que novas sementes sejam semeadas em nossas vidas, sementes de perdão, sementes de alegria, que todo rancor, que todo ódio, que todo orgulho, que toda mágoa caia por terra nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?